Olá, meu Enzo estoico. Seja muito bem-vindo ao Controle Estoico. Aqui nós temos meditações diárias, todos os dias, às 6h45 da manhã. Meu nome é Otton Sá e eu estou compartilhando aqui as meditações do Diário Estoico. 36 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver, do Ryan Holiday e do Stephen Haussmann. E hoje, nosso primeiro dia do mês de fevereiro. Espero que janeiro tenha sido um mês que você startou algumas coisas, que você iniciou algumas coisas e provavelmente talvez tenha sido um mês que você já tenha abandonado algumas questões, né? Deixado alguns projetos de lado já em janeiro. Então, virou o mês, espero que a tua motivação retorne. Espero que você retome aí de repente alguns projetos, né? Então vamos lá, se manter perseverante durante o ano de 2026. Então vamos lá para o mês de fevereiro. E nesse mês de fevereiro nós vamos falar sobre paixões e emoções. 1º de fevereiro segue a nossa meditação e a meditação é de Marco Aurélio. Está lá no famoso livro de Marco Aurélio, de mesmo nome, chamado Meditações. Ele diz o seguinte: para o homem colérico, quando sentires a iminência de um acesso de raiva, tem em mente que se enfurecer não é sinal de virilidade. Gentileza e civilidade, por outro lado, são mais humanos e, portanto, mais viris. Um homem de verdade não se entrega à raiva e à insatisfação. E uma pessoa assim tem força, coragem e resistência, ao contrário dos irritados e queixosos. Quanto mais um homem se aproxima de uma mente calma, mais próximo ele está da força. O nosso texto meditativo diz o seguinte: por que os atletas se xingam? Por que ofendem seus adversários quando os árbitros não estão olhando? Para provocar uma reação, distrair e irritar os adversários. É uma maneira fácil de desestabilizá-los. Então a gente tem, né, uma maneira de distrair, de desestabilizar, uma expressão mais vulgar assim, de comer o juízo da pessoa, é irritá-la, é provocá-la, né? É catimbá-la, usando a gíria do futebol. Eu gosto de futebol, eu acompanho pouco atualmente futebol, mas jogo futebol, jogo minha bola toda semana. Agora eu estou parado porque estou lesionado, né? Coisa de velho, já estou na meia idade, 36 anos, e aí me lesionei no final do ano passado, estou em tratamento, mas espero que até depois do carnaval eu volte a bater minha bola toda semana. Toda semana eu jogo bola. E eu sou particularmente um jogador casqueiro, né? Eu sou aquele jogador que provoca, né? Que catimba, né? Que tenta desestabilizar o adversário. E essa é uma maneira, né, de desestabilizar alguém, catimbar, provocar ira, provocar raiva no adversário, né? Essa é uma maneira de distrair, de irritar. A raiva, a ira é uma maneira de distração. Esse é um dos pontos da meditação de hoje. Tente se lembrar disso quando perceber que você está perdendo a cabeça. A raiva não impressiona nem faz de você uma pessoa durona. É um erro. Na verdade, é uma fraqueza. A raiva. Eu não vou dizer que o temperamento colérico é uma fraqueza, porque a gente está falando de algo que é da natureza, né? Que faz parte ali do caráter, né? No sentido daquilo que foi dado. Assim como o temperamento fleumático é mais passivo, assim como o sanguíneo é mais avoado, assim como o melancólico é mais profundo.
Então não vou dizer que isso per si, é pecado, é um erro, né? É uma falha, é uma fraqueza, necessariamente. Mas se você é dominado por essa tendência, aí sim se torna uma fraqueza. Dependendo da situação, pode ser até uma armadilha que alguém preparou para você. Então, existem várias situações em que, se você é uma pessoa iracuda, se você é uma pessoa irascível, se você é uma pessoa que tem uma tendência a se irar facilmente, a desregular facilmente a tua emoção, então você pode correr o risco de cair em certas armadilhas emocionais provocadas por outras pessoas. E sim, existem pessoas que vão querer ver você com raiva. Sim, existirão pessoas que vão fazer de tudo para te desestabilizar. Às vezes por maldade, outras vezes por ignorância, mas sim, existem pessoas que você conviverá e que vão provocar em você essa resposta de ira, essa resposta de raiva. E você precisa, a partir ali da meditação estoica, você precisa aprender a controlar isso, né? Você precisa aprender a administrar isso. Lembra sempre que o estoicismo não diz de uma ausência de emoções, de uma ausência de paixões, mas de uma administração, de uma indiferença em relação às paixões. O estoico ele consegue responder de maneira regulada às paixões que aparecem a ele, que surgem diante dele. E é isso que a gente está conversando aqui hoje. O texto continua dizendo assim: fãs e adversários chamavam o boxeador Joe Louis de robô do ringue, porque ele era completamente impassível. Sua atitude fria, calma, era muito mais aterrorizante do que qualquer visual insano ou explosão emocional. Então a frieza assustava mais, né? Aquela pessoa ali fria, calculista, né? Que a gente não consegue muitas vezes nem ver reação, isso daí parece assustar mais. Força, na verdade, é a capacidade de manter o domínio sobre si. É ser a pessoa que nunca se enfurece, que não pode ser irritada, porque está no controle de suas paixões, em vez de ser controlada por suas paixões. Aqui a gente pode até usar um exemplo da cultura pop, e que talvez tenha ficado bastante conhecido, que é a série Peaky Blinders. E na série nós temos o Tommy Shelby, uma série que eu já assisti toda, eu gosto muito de Peaky Blinders. E a gente tem, por um lado, o Tommy Shelby, que é uma pessoa, uma personagem que tem uma característica de ser fria, de ser calculista, de ser racional. E nós temos o seu oposto, que é o seu irmão chamado Arthur. Então, o Arthur é um homem completamente passional. Ele é aquele cachorro louco, sabe? Ele não tem controle das emoções, ele é impulsivo, ele é explosivo. E o Tommy Shelby, em várias situações, controla ele bastante. Calma, Arthur, fica aqui, não é assim, é dessa maneira. E isso, por um lado, assusta as pessoas, mas a gente vai observando que o Arthur é muito mais frágil do que o Tommy Shelby, por exemplo. E com isso eu não estou dizendo que o Tommy Shelby não sofre com as suas emoções, porque ele sofre. Tem uma temporada, inclusive, a gente vê toda a consequência psíquica de toda a carga emocional que ele traz. Ele é um homem traumatizado. Então, o Tommy Shelby não é um herói, nem é exemplo de personagem, de personalidade estável e saudável e virtuosa. Ele é um exemplo de alguém que controla as suas emoções. Somente isso, tá bom? Se você é fã do Tommy Shelby e quer ser Tommy Shelby em personalidade total, não faça isso. Mas olha só, eu acho interessante porque o Marco Aurélio,
na meditação, ele faz essa contraposição. Ele diz: quando você sentir a iminência de um acesso de raiva, tenha em mente que se enfurecer não é um sinal de virilidade. Então, muitas vezes, as pessoas ainda associam a virilidade, a explosão, a raiva, expressar isso como um sinal de força, como um sinal de virilidade, como um sinal de macheza. E olha só, Marco Aurélio ele disse que não. Rodedinho aqui, ó. Não. É muito mais viril ter gentileza, ter civilidade. Por quê? Porque o gentil e o civil, no sentido de civilidade, é beta, é betinha, né? O civil, né? O gentil é um esquerdomacho. Né? A gente tem essas expressões e essas categorias. Né? Não, porque o gentil e o civil é aquele que consegue arbitrar sobre as suas emoções. Portanto, ele é mais humano. Portanto, ele é um homem mais desenvolvido. Ele não é levado por seus impulsos animais. Tá aqui. Essa é a chave. E eu quero ser mais humano. Eu não quero ser guiado pelos meus instintos, pelos meus impulsos, pelas minhas emoções. Eu não quero. E se para isso eu preciso controlar a minha raiva, que eu controle a minha raiva. Você é uma pessoa colérica? Você é uma pessoa irascível, iracuda? Lembre-se que a raiva é uma emoção e toda vez que a emoção te controla, você é mais animal. Você é menos homem. Percebe? E se você quer receber todos os dias às 6h45 uma nova meditação para você viver uma vida melhor, para você ser mais homem, se inscreve no canal. Né? O teu dedo não vai cair porque você vai se inscrever no canal. Se inscreve no canal, dê o like aí no vídeo, porque todos os dias às 6h45 nós temos uma meditação estoica nova para te ajudar a ter uma vida melhor. Beijinhos e até amanhã.